História de hoje. Sombras no escritório. O escritório das soluções dinâmicas, durante o dia, fervilhava como uma colmeia em plena produção. Um zumbido incessante de teclados batucando freneticamente, conversas apressadas, cortando o ar, tudo impregnado pelo aroma forte e reconfortante de café recém-passado, o combustível que movia aquela engrenagem corporativa. Mas à noite, à noite o escritório se despia de sua fachada produtiva e revelava uma alma completamente diferente. Quando as luzes principais eram impiedosamente apagadas, restando apenas o brilho fantasmagórico e esverdeado das saídas de emergência e o piscar intermitente hipnótico dos LEDs dos computadores adormecidos, o lugar se transformava. Ganhava contornos mais introspectivos, uma melancolia quase palpável pairava entre as baías vazias. Era nesse palco silencioso, banhado por sombras e ecos, que eu, Célia, entrava em cena. Não como uma das protagonistas apressadas do dia, mas como a faxineira, a observadora invisível, a figura anônima que varria para debaixo do tapete não apenas a poeira física acumulada, mas também os resquícios intangíveis das tensões diárias, das ambições frustradas e dos pequenos, e por vezes cruéis, dramas humanos que ficavam pairando no ar como partículas suspensas, invisíveis à luz do sol. Meu carrinho de limpeza, com seu arsenal de panos coloridos, borrifadores de líquidos com cheiros químicos e o aspirador que roncava baixo como um animal sonolento e obediente, era meu companheiro fiel nessa jornada noturna. Cada baia fria e impessoal, cada sala de reunião com sua mesa longa e polida, cada corredor deserto e silencioso, tudo contava uma história muda para quem estivesse disposto a ouvir, a decifrar. E eu, com meus 60 e poucos anos e uma vida inteira dedicada à ingrata tarefa de limpar a sujeira alheia, aprenderá a arte de ouvir muito bem, de ler nas entrelinhas do descarte. O conteúdo das lixeiras era um diário aberto, uma confissão involuntária, copos de café amassados com a marca carmim de um batom apressado, embalagens vazias de salgadinhos consumidos na ânsia da madrugada insone, rascunhos de ideias que poderiam ter sido brilhantes, ou de projetos que nasceram fadados ao fracasso. As mesas eram espelhos das almas que as ocupavam durante o dia, a impecavelmente organizada, quase asséptica, a cauticamente criativa, um turbilhão de papéis e objetos, a fria e impessoal, desprovida de qualquer toque humano. Eu conhecia os hábitos de cada um daqueles funcionários sem nunca ter trocado mais do que um boa noite apressado e muitas vezes distraído com a maioria deles. Sabia quem roía as unhas pela constelação de aparas minúsculas abandonadas perto do teclado. Sabia quem era secretamente viciado em doces pelas embalagens coloridas e amassadas, escondidas no fundo mais escuro da gaveta. Sabia quem chorava em segredo, em momentos de desespero silencioso, pelos lenços de papel úmidos e discretamente descartados, tentando apagar os vestígios da dor. Eram pequenos fragmentos de vidas que se esbarravam e se ignoravam naquele espaço asséptico durante as horas de expediente que, à noite, deixavam seus rastros sutis para que eu os interpretasse, como uma arqueóloga paciente do cotidiano corporativo, desenterrando os artefatos da condição humana. Nos últimos tempos, porém, uma nova dinâmica, uma corrente subterrânea de algo perturbador, parecia se instalar em um dos cantos daquele vasto andar. Uma tensão sutil, fina e vibrante como uma corda de violino esticada ao seu limite máximo, quase imperceptível para os olhares apressados e desatentos do dia, mas que, na quietude opressora da noite, vibrava com uma intensidade que me causava um desconforto crescente, um arrepio na espinha. Essa tensão envolvia a moça da baia perto da grande janela com vista para as luzes da cidade, Laura, e o recém-chegado, o tal Ricardo. Ele, com seu sorriso que parecia um anúncio de pasta de dente, impecável e constante,
E ela, Laura, que definhava a olhos vistos, dia após dia, como uma planta delicada privada da luz vital do sol, murchando sob uma sombra invisível. Laura. Lembro-me dela com uma clareza que o tempo não conseguiu apagar, quando começou na empresa, há alguns anos atrás. Era uma jovem que irradiava energia, o olhar brilhante e cheio de expectativas, a mesa de trabalho sempre enfeitada com um pequeno vaso de flores frescas e coloridas, e a foto de um gato malhado, de olhar orgulhoso, que parecia ser o centro indiscutível de seu universo. Ela era do tipo que sorria para mim ao cruzar no corredor, um sorriso genuíno, quente, que alcançava os olhos, não o aceno vago e condescendente que eu frequentemente recebia de tantos outros naquele ambiente hierárquico. Com o passar do tempo, porém, a vivacidade em seus olhos foi se apagando, lentamente, como uma chama bruxuleante exposta a um vento gelado e implacável. E essa transformação sombria, essa perda de luz, pareceu-se acelerar vertiginosamente, ganhando um ímpeto terrível, desde a chegada de Ricardo. Ele era o tipo de homem que todos no escritório pareciam adorar, quase venerar. Sempre educado, impecavelmente vestido, ostensivamente prestativo, com uma palavra amável e um sorriso encantador na ponta da língua para cada situação. Sua mesa, ao final do dia, permanecia impecável, quase intocada, como se ninguém realmente trabalhasse ali. Um contraste gritante com a desordem criativa ou o cansaço visível na maioria das outras baías. Mas havia algo em seu olhar. Um brilho fugaz que eu via de relance quando ele pensava que ninguém estava observando, uma frieza calculista, um lampejo gélido que não combinava em nada com a máscara cuidadosamente construída de bom moço. Era como encontrar um caco de vidro reluzente e afiado no meio de um tapete felpudo e convidativo, perigoso, traiçoeiro, mesmo que disfarçado sob uma superfície macia. Comecei a notar coisas estranhas, pequenas anomalias, na baia de Laura. Pequenos objetos que mudavam de lugar de forma sutil, quase imperceptível. Uma caneta que ela invariavelmente deixava à direita do teclado, aparecia misteriosamente à esquerda na manhã seguinte. Porta-retrato com a foto do seu amado gato, que antes ficava virado para ela, como um pequeno altar pessoal, às vezes estava sutilmente angulado para a parede, como se alguém o tivesse movido deliberadamente. Coisas mínimas, insignificantes, que poderiam ser fruto do acaso, da pressa dela ao sair, de um descuido momentâneo. Mas a frequência com que esses pequenos incidentes aconteciam começou a me intrigar, a acender um alarme silencioso em minha mente. E o lixo que eu recolhia da lixeira dela contava uma história cada vez mais sombria, mais desesperada. Mais embalagens vazias de analgésicos. Mais lenços de papel usados, amassados em pequenas bolas de sofrimento. Rabiscos nervosos e quase legíveis em blocos de anotações, palavras soltas. Como medo, olhar, sozinha, não aguento mais, escritas com uma pressão que quase rasgava o papel. Certa noite, ao esvaziar a lixeira de Laura, meus dedos encontraram algo inesperado, algo que fez meu sangue gelar. Uma rosa negra, completamente murcha, seus espinhos estranhamente longos e afiados como agulhas. Estava escondida no fundo, sob uma montanha de papéis amassados e lenços usados. Quem, em sã consciência, daria uma rosa negra de presente? E por quê? Qual a mensagem por trás de um presente tão macabro? Em outra ocasião, encontrei um pequeno pássaro de origami, delicadamente feito com papel de memorando da empresa. Mas suas asas estavam dobradas de uma forma grotesca, antinatural, como se tivessem sido brutalmente quebradas. Aquilo me deu um arrepio profundo, uma sensação de náusea. Não era o tipo de coisa que se encontra normalmente no lixo de um ambiente de escritório.
Eram mensagens silenciosas, carregadas de uma intenção fria e perversa que eu não conseguia decifrar completamente, mas que me deixava com um gosto amargo e metálico na boca, um pressentimento ruim que se recusava a ir embora. Eu via Laura, às vezes, quando chegava um pouco mais cedo para iniciar meu turno e ela ainda estava lá, curvada sobre o teclado, trabalhando até tarde. Seus ombros encolhidos, o olhar fixo e vidrado na tela do computador, mas com uma tensão em sua postura que denunciava que sua mente estava em outro lugar, um lugar escuro e assustador. Ela parecia encolher fisicamente, retrair-se sobre si mesma, sempre que Ricardo passava por perto de sua baia ou se dirigia a ela. Com aquele seu sorriso polido e impecável que, para mim, começava a parecer mais um rosnar contido, uma ameaça velada. Eu queria dizer alguma coisa, perguntar se ela estava bem, oferecer algum tipo de ajuda, por menor que fosse. Mas quem era eu? A faxineira. A invisível. A velha senhora que ninguém notava. Minhas palavras provavelmente não teriam peso algum, seriam descartadas como o delírio de uma idosa. Ou pior, poderiam até mesmo complicar ainda mais as coisas para ela, atraindo uma atenção indesejada. E eu não podia arriscar isso. O escritório, à noite, transformava-se num labirinto de ecos e sombras dançantes. Meus passos, mesmo os mais cuidadosos e silenciosos, ressoavam de forma amplificada nos corredores vazios. Cada rangido do meu carrinho de limpeza parecendo um trovão na quietude. O zumbido constante e baixo dos equipamentos eletrônicos em stand-by criava uma trilha sonora monótona e um pouco sinistra para minha solitária vigília. Às vezes, eu ouvia coisas. Portas se fechando suavemente em andares distantes, o chamado metálico do elevador em horários improváveis, quando todos já deveriam ter partido. Na maioria das vezes, eu sabia, era apenas o pessoal da segurança fazendo suas rondas noturnas, ou algum funcionário particularmente dedicado, um workaholic queimando as pestanas até tarde. Mas, nas semanas que se seguiram à minha crescente e angustiante preocupação com Laura, os sons noturnos pareceram adquirir um novo significado, uma nova camada de apreensão. Eu ficava mais atenta, meus ouvidos aguçados como os de um animal acuado, perscrutando qualquer ruído fora do comum. E comecei a perceber, com uma frequência alarmante, a presença de Ricardo no escritório até muito mais tarde do que o usual. Ele não era do tipo que ficava até de madrugada. Pelo menos não no início de sua jornada na empresa. Mas, de repente, eu o via saindo quando eu já estava na metade do meu turno, por volta das 9, talvez 10 da noite. Ele sempre me cumprimentava com aquele seu sorriso polido, quase mecânico, mas seus olhos pareciam varrer o ambiente com uma rapidez calculista, como se estivesse se certificando de que eu era a única testemunha de sua partida tardia. Uma noite que ficou gravada em minha memória com a nitidez de um pesadelo. Eu estava limpando a pequena copa, um cômodo apertado no final do corredor principal, quando ouvi vozes baixas vindo da área das baías. Eram vozes tensas, carregadas de uma emoção contida que me fez parar o que estava fazendo, o coração subitamente aos pulos. Reconheci a voz de Laura. Embargada, quase um sussurro suplicante, frágil como vidro. E a de Ricardo, assustadoramente calma, controlada, mas com um tom subjacente de frieza e ameaça que me fez gelar o sangue nas veias. Não consegui entender as palavras exatas, apenas a melodia sinistra daquela conversa desigual, a dinâmica de predador e presa se desenrolando na penumbra. Quando os passos firmes dele se afastaram, em direção ao elevador, espreitei cautelosamente pelo corredor. Laura estava debruçada sobre sua mesa, os ombros sacudindo violentamente. Chorando. Um choro silencioso e
Desesperado. Aquilo apertou meu coração de uma forma que poucas coisas conseguiam. No dia seguinte, ao limpar a mesa dela, encontrei um bilhete impresso, dobrado de forma precisa e meticulosa, caído ao lado da lixeira, como se ela tivesse hesitado por um longo tempo antes de decidir, ou não, jogá-lo fora. Abri-o com dedos trêmulos. Eu sei o que você mais teme. Apenas isso. Curto, direto, brutal. Sem assinatura. Mas a qualidade do papel, a fonte elegante e sóbria, e eu já tinha visto aquela combinação antes, nos relatórios e memorandos que às vezes encontrava impressos e esquecidos sobre as mesas, muitos deles assinados por Ricardo. Aquilo não era uma brincadeira de mau gosto. Era uma ameaça velada, cruel, calculada para aterrorizar. E os outros colegas pareciam cegos, surdos e mudos para o drama que se desenrolava diante deles. Ou talvez, e isso era ainda mais triste, apenas escolhessem não ver, não se envolver. Eu os ouvia, às vezes, durante as breves sobreposições do meu horário de limpeza com o final do expediente deles. Ana, a vizinha de baia de Laura, aquela com a risada estridente, ria quando Laura tentava desabafar, dizia que ela estava vendo coisas onde não existiam, que Ricardo era um doce, tão atencioso. Marcos, o gerente, com seu ar de perpétua superioridade e impaciência, sugeria com condescendência que Laura tirasse férias, que ela estava estressada demais, precisando relaxar. Ninguém, absolutamente ninguém, levava a sério o medo crescente que se refletia de forma tão clara e dolorosa nos olhos outrora brilhantes dela. Para eles, Ricardo era o funcionário perfeito, o colega exemplar. E Laura, bem, Laura estava apenas sendo sensível demais, carente, implicante. A solidão dela era palpável, um fardo pesado que ela carregava sozinha, mesmo para mim, que a observava apenas de longe, da segurança invisível das sombras. Eu me perguntava, noite após noite, se deveria deixar um bilhete anônimo para alguém da gerência, ou talvez para o departamento de recursos humanos. Mas o que eu diria? Que tinha um mau pressentimento? Que encontrava objetos estranhos e mensagens perturbadoras no lixo. Ririam de mim. Diriam que era coisa da minha cabeça, uma velha senhora com imaginação fértil demais, vendo fantasmas onde só havia poeira. E se Ricardo descobrisse que eu estava me intrometendo? O simples pensamento me causava um calafrio gelado. Havia algo nele, uma aura de perigo contido, que me dizia para manter distância, para não cruzar seu caminho, para não me intrometer em seus jogos sombrios. O ar no escritório, nas semanas que antecederam aquela noite fatídica e inescapável, estava carregado, e não apenas com a poeira teimosa que eu me esforçava em remover diariamente. Havia uma eletricidade invisível no ar, uma tensão que parecia se acumular como as nuvens escuras e pesadas antes de uma tempestade violenta. Laura estava cada vez mais retraída, sua pele adquirindo uma palidez doentia. As olheiras profundas e arroxeadas sob seus olhos contavam histórias silenciosas de noites mal dormidas, de um terror que não a deixava descansar. Ela mal tocava na comida que trazia para o almoço, e eu encontrava embalagens de barras de cereal quase intactas em sua lixeira dia após dia. Ela estava se consumindo, definhando lentamente, e ninguém parecia notar, ou, se notavam, ninguém parecia se importar o suficiente para intervir. Ricardo, por outro lado, parecia florescer, vicejar naquela atmosfera tóxica e carregada. Seu sorriso estava mais largo, quase doloroso de se ver em sua falsidade. Seus cumprimentos matinais eram mais efusivos, sua cordialidade mais ostensiva. Mas seus olhos, seus olhos brilhavam com uma satisfação doentia, um prazer cruel,
sempre que seu olhar cruzava o de Laura e ela se encolhia. Como um animal assustado. Era como um gato sádico brincando com um rato apavorado antes do golpe final. Ele parecia se alimentar do medo dela, da angústia que ele mesmo provocava com tanta maestria e requinte de crueldade. Eu, em minha rotina noturna e solitária, sentia aquela tensão como uma presença física, algo que podia quase tocar. O silêncio do escritório não era mais o silêncio pacífico e repousante de antes. Era opressor, pesado, carregado de segredos inconfessáveis e medos não ditos. Cada rangido da estrutura do prédio, cada sombra que se movia nos cantos escuros dos corredores, parecia um prenúncio de algo terrível, uma catástrofe iminente. Eu me pegava olhando por cima do ombro com mais frequência do que o normal, meu coração às vezes disparando com o barulho súbito do aparelho de ar-condicionado ligando ou com o movimento traiçoeiro de um cartaz na parede, balançando com a corrente de ar invisível. Lembro-me de uma noite em particular, talvez uma semana antes do fim, uma noite que ficou gravada a fogo em minha memória. Eu estava limpando o banheiro feminino, o cheiro de desinfetante pairando no ar. Encontrei Laura lá dentro, debruçada sobre a pia de louça fria, as mãos apoiadas com força, os nós dos dedos brancos. Seu rosto pálido e exausto estava refletido no espelho manchado. Ela não me viu entrar. Estava ofegante, o peito subindo e descendo rapidamente, como se tivesse corrido uma maratona. Havia lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, deixando rastros brilhantes em sua pele. Fiquei parada na porta, paralisada, sem saber o que fazer, o que dizer. Ela ergueu os olhos, viu meu reflexo no espelho e se assustou. Endireitando-se rapidamente, tentando recompor a fachada, enxugar as lágrimas apressadamente. Limpou o rosto com as costas das mãos e forçou um sorriso que não chegou nem perto de seus olhos, um sorriso que era uma máscara de dor. Dona Célia, e boa noite, ela murmurou, a voz rouca e frágil. Boa noite, minha filha. Tudo bem? Perguntei, a preocupação transbordando em minha voz antes que eu pudesse contê-la, quebrando minha regra de invisibilidade. Ela apenas balançou a cabeça, um gesto vago, quase imperceptível, e saiu apressada do banheiro. Quase correndo, como se fugisse de um fantasma. Fiquei ali, por um longo momento, olhando para o espelho que ainda parecia guardar a imagem de seu sofrimento profundo. Senti uma pontada aguda de impotência, de uma tristeza imensa. Eu via. Eu sabia. Mas não podia ajudar. Era apenas a faxineira. A observadora silenciosa. E então veio aquela sexta-feira. Uma sexta-feira que nasceria para sempre marcada pelo horror. Oh! Céu lá fora estava de um cinza ameaçador e pesado desde o início da tarde, prometendo uma tormenta. O rádio no pequeno quartinho onde eu guardava meus materiais de limpeza anunciava, com voz grave, uma tempestade severa se aproximando da cidade. Quando cheguei para o meu turno, o vento já uivava do lado de fora como um lobo faminto, e as primeiras gotas de chuva, grossas e frias, começavam a tamborilar agressivamente nas janelas do arranha-céu. Muitos funcionários já tinham ido embora mais cedo, ansiosos para escapar do temporal iminente, buscando o refúgio de seus lares. Laura, no entanto, ainda estava lá. Curvada sobre sua mesa, a luz fria do monitor iluminando o seu rosto pálido e concentrado, ou talvez apenas exausto. Ricardo também. Ele passou por mim no corredor, a caminho da copa, e me deu seu sorriso habitual, aquele que já não me enganava. Noite. Difícil, Dona Célia? Parece que vamos ter uma tempestade daquelas. Havia um brilho estranho e febril em seus olhos, uma excitação contida que não combinava em nada com a situação ou com o tom casual de suas palavras.
Ou talvez, mais uma vez, fosse apenas minha imaginação, já sugestionada pelo medo crescente que eu sentia por Laura, pela certeza intuitiva de que algo terrível estava prestes a acontecer. Continuei minha rotina, o barulho da tempestade lá fora aumentando a cada minuto, transformando-se num rugido furioso. Trovões distantes começavam a ribombar, cada vez mais próximos, cada vez mais altos. Eu sabia, com uma certeza que me gelava os ossos, que Laura não deveria ficar ali sozinha com ele. Mas o que eu poderia fazer? Sugerir que ela fosse embora? Ela provavelmente pensaria que eu era uma velha intrometida, uma faxineira se metendo onde não era chamada. E Ricardo, Ricardo, ele me daria aquele seu olhar frio e calculista, e eu me encolheria, como sempre. Por volta das 8 da noite, quando eu estava limpando o outro lado do andar, uma área geralmente mais tranquila, vi Ricardo sair. Ele se despediu de Laura, que mal ergueu a cabeça de sua tela. Ele passou por mim no corredor, acenou brevemente e disse, com sua cordialidade habitual, até segunda, Dona Célia. E cuidado com a chuva. Observei-o ir até o elevador, o som característico do chamado ecoando pelo silêncio. Senti um alívio momentâneo, uma pequena lufada de ar fresco. Pelo menos ele tinha ido embora. Laura estava sozinha agora, mas talvez, apenas talvez, mais segura. Continuei meu trabalho. O escritório estava quase deserto. Apenas Laura, em sua baia, perdida em seu trabalho ou em seus medos, e eu, em minha ronda silenciosa e invisível. A tempestade lá fora se intensificava a cada instante. Relâmpagos cortavam o céu escuro, iluminando o escritório por frações de segundo, seguidos por trovões ensurdecedores que faziam o prédio tremer em suas fundações. E então, por volta das 9:30 da noite, quando eu estava no depósito de material de limpeza, um cubículo apertado no final do corredor mais distante, ouvi um barulho. Um barulho abafado, inconfundível, vindo da direção da área de trabalho de Laura. Um baque surdo, pesado. Meu coração deu um salto doloroso no peito. Fiquei em absoluto silêncio, prendendo a respiração, os ouvidos atentos. Nada. Apenas o uivo lancinante do vento lá fora e a chuva castigando as janelas com fúria. Deve ser o vento, pensei, tentando me acalmar, tentando afastar a onda de pavor que começava a me engolfar. Ou algum objeto pesado caindo por causa da vibração dos trovões. Mais uma sensação ruim, uma certeza gelada e visceral, começou a se instalar em meu peito, apertando-o como um torno. Uma sensação muito, muito ruim. Decidi verificar. Não podia ignorar. Saí do depósito e caminhei lentamente, quase na ponta dos pés, pelo corredor escuro e deserto em direção à área das baías. A maioria das luzes principais estava apagada, como de costume, restando apenas a iluminação fraca e esverdeada das placas de emergência e o brilho intermitente dos monitores dos computadores em modo de descanso. A baia de Laura, no entanto, estava completamente escura. A luz de seu monitor, que ela sempre deixava acesa quando estava trabalhando, estava desligada. Estranho. Muito estranho. Ela não costumava desligar tudo antes de ir embora, especialmente quando ainda estava no meio do expediente. Laura, chamei baixinho, minha voz soando fraca e hesitante no silêncio opressor. Nenhuma resposta. Apenas o som da tempestade rugindo lá fora, como um monstro enfurecido. Cheguei mais perto, o coração batendo descompassado. Sua bolsa ainda estava lá, pendurada na cadeira, como uma sentinela silenciosa. O casaco dela também, jogado sobre o encosto. Ela não tinha ido embora.
Onde ela estaria, então? No banheiro? Na copa? A essa hora da noite? Fui até a copa, meu corpo movendo-se quase por instinto. Vazia. O banheiro feminino. Vazio. Medo gelado, como um líquido gélido, começou a subir pela minha espinha, paralisando meus membros. Voltei para a baia dela, sentindo o peso de cada passo. Olhei ao redor, meus olhos tentando penetrar a penumbra. Tudo parecia em ordem, exceto pela escuridão e pelo silêncio antinatural. Foi quando notei algo no chão, perto da base da mesa dela, quase escondido pela sombra. Um pequeno objeto brilhante, refletindo a pouca luz de emergência. Abaixei-me com dificuldade, minhas juntas velhas protestando dolorosamente. Era um brinco. Um dos brincos de pérola que Laura sempre usava, delicados e discretos. Aquele par que ela ganhará da avó, ela me contará uma vez, num raro momento de conversa espontânea entre nós, sua voz carregada de carinho pela lembrança. E então, como se o próprio céu estivesse desabando, a energia caiu. Um estrondo particularmente violento de um trovão, mais próximo desta vez, mais brutal, e tudo mergulhou em uma escuridão absoluta, palpável, uma escuridão que parecia ter peso e textura. Nem mesmo as luzes de emergência voltaram imediatamente. Fiquei ali, no escuro total, o coração batendo descontroladamente contra minhas costelas, o som amplificado em meus ouvidos. O cheiro forte de ozônio da tempestade parecia invadir o escritório, sufocante. E um outro cheiro, mais sutil, quase imperceptível a princípio, mas terrivelmente familiar, metálico e adocicado, começou a se misturar ao ar. Um cheiro que eu conhecia de outros lugares, de outras épocas sombrias da minha vida, um cheiro que sempre me causava arrepios profundos, que sempre anunciava o pior. O cheiro de sangue. Quando as luzes de emergência finalmente piscaram e voltaram à vida, fracas e fantasmagóricas, projetando sombras alongadas e dançantes nas paredes, eu estava paralisada, congelada no lugar. Pelo terror. Olhei para a mesa de Laura, meu olhar atraído para ela como um imã. Havia algo diferente. Algo terrivelmente errado. Uma das gavetas inferiores, a maior delas, aquela onde ela guardava seus pertences mais pessoais, parecia estar ligeiramente entreaberta. Apenas uma fresta mínima, uma sugestão de escuridão interior. Mas na quietude mortal e na penumbra sinistra daquele escritório, aquilo pareceu um convite macabro, uma boca entreaberta prestes a revelar um horror indizível. Eu não queria olhar. Uma parte de mim, a parte sã, a parte que ainda ansiava pela normalidade, gritava para eu sair dali, correr o mais rápido que minhas velhas pernas permitissem, chamar a segurança, a polícia, qualquer um. Mas outra parte, a parte que já tinha visto tanta coisa feia e triste naquela vida, a parte que sentia uma responsabilidade inexplicável e esmagadora por aquela moça solitária e assustada, me impeliu para a frente, passo a passo, como se eu fosse uma marionete controlada por fios invisíveis. Com as mãos trêmulas, que mal me obedeciam, aproximei-me da mesa, daquela gaveta entreaberta. O cheiro metálico e adocicado de sangue estava mais forte ali, inconfundível, nauseante. Hesitei. Por um instante, uma eternidade de medo e indecisão. E então, com um suspiro que pareceu roubar todo o ar dos meus pulmões, deixando um vácuo gelado em meu peito, puxei a gaveta. E foi então que eu, Célia, a mulher invisível que durante anos incontáveis varreu as sombras e os segredos inconfessáveis das soluções dinâmicas, a observadora silenciosa dos pequenos dramas cotidianos e das grandes, e por vezes indizíveis, tragédias humanas que se desenrolavam sob o verniz liso e polido da normalidade corporativa, viu que nenhum ser humano deveria ver.
Naquele instante congelado no tempo, o próprio tempo parou de existir. O som da tempestade lá fora, o uivo do vento, o gotejar incessante da chuva, tudo se desvaneceu, engolido por um silêncio ensurdecedor, um vácuo absoluto que preencheu meus sentidos. Dentro da gaveta, não havia pastas de arquivos coloridas, nem material de escritório organizado, nem os pequenos pertences pessoais que Laura costumava guardar ali com tanto cuidado. Havia apenas o horror. O horror em sua forma mais crua, mais inimaginável, mais brutal. Laura. Ou o que restara dela. Seu corpo, ou partes dele, cuidadosamente arranjado, como as peças de um quebra-cabeça grotesco e infernal, como um animal esquartejado e embalado com uma precisão fria para o açougue. Seus olhos, outrora brilhantes, agora estavam abertos, fixos no nada, ainda refletindo o terror indescritível de seus últimos momentos de vida. A boca entreaberta, congelada, num grito silencioso que ficaria preso na garganta para sempre. Eu não gritei. Não consegui. O som morreu em meus lábios, estrangulado pelo choque avassalador, pela incredulidade paralisante, pelo pavor absoluto que tomou conta de cada célula do meu corpo, transformando meu sangue em gelo. Minhas pernas cederam, como se fossem feitas de palha. Caí de joelhos ao lado da mesa, o olhar fixo naquela visão infernal, incapaz de desviar, incapaz de processar. O cheiro de sangue, agora avassalador, penetrante, invadiu minhas narinas, meu cérebro, minha alma, manchando tudo com sua essência macabra. O mundo girou violentamente. Ao meu redor, as luzes fracas e esverdeadas de emergência dançando diante dos meus olhos como fogos fátuos zombeteiros, celebrando o triunfo da escuridão. Ricardo. A imagem dele, seu sorriso polido e encantador, seus olhos frios e calculistas, sua calma predatória, surgiu em minha mente com uma clareza terrível e ofuscante. Ele não tinha ido embora. Quando eu pensei, ele estava ali o tempo todo, escondido nas sombras como uma aranha em sua teia, esperando o momento certo, saboreando a antecipação. Ou talvez ele tivesse voltado, o predador astuto retornando para sua presa indefesa. E eu, a velha faxineira, a invisível, não tinha visto nada, não tinha feito nada. Apenas limpar o palco, preparar o cenário para o ato final de sua peça macabra e doentia. A culpa, a impotência, o horror. Tudo se misturou em uma onda avassaladora que me engoliu por inteiro, arrastando-me para um abismo de desespero. Senti uma dor aguda e lancinante no peito, e a escuridão, desta vez, não era a do escritório sem luz, mas uma escuridão interna, acolhedora e terrível ao mesmo tempo, que me puxava para baixo, para o silêncio, para o esquecimento. Quando os primeiros funcionários chegaram na manhã fria de sábado, há alguns poucos dedicados que vinham adiantar trabalho no fim de semana, ou talvez apenas fugir da solidão de seus lares vazios, encontraram um cenário que jamais esqueceriam, uma imagem que assombraria seus pesadelos pelo resto de suas vidas. A faxineira, Dona Célia, caída ao lado da mesa ensanguentada de Laura, inconsciente, mas viva. E a gaveta aberta, como uma boca escancarada do inferno, revelando seu segredo hediondo para a luz fria e impiedosa da manhã. O grito que eu não consegui dar, outros deram por mim. Mas para mim, Célia, naquele momento suspenso entre a vida e a morte, o silêncio já havia se tornado eterno. As sombras do escritório, que por tantos anos foram minhas companheiras silenciosas, tinham, finalmente, me engolido por completo, levando consigo a última testemunha de seus horrores mais profundos, selando meus lábios para sempre. E assim, queridos ouvintes, terminamos mais uma jornada pelos cantos sombrios da realidade. O terror que habita os espaços comuns, disfarçado de normalidade, muitas vezes é o mais perturbador.
Quantas Lauras existem por aí, silenciadas pelo medo? Quantos olhares como os de Dona Célia testemunham o horror sem poder intervir? Se esta história fez seu coração acelerar e trouxe aquela sensação gelada de desconforto, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aqueles que também apreciam explorar os abismos da mente humana. Todos os dias temos uma nova narrativa esperando para assombrar seus pensamentos aqui no Devaneios Obscuros. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e comente qual momento desta história mais te impactou. Até a próxima, e lembre-se, às vezes, o verdadeiro monstro usa gravata e tem o sorriso mais encantador do escritório.